Tem coisa que a gente vive e nunca mais esquece. Nem se quiser. E por mais que eu tenha jurado que não ia contar pra ninguém, hoje eu preciso tirar isso do peito. Eu fui parar na Tailândia numa fase confusa da minha vida. Fugindo de mim mesmo, buscando prazer onde talvez só existisse dor disfarçada de tesão. Mas naquela noite específica, tudo saiu do controle. A música tocava como um mantra sensual, o cheiro de jasmim misturado com suor me fazia delirar. Ela subiu em cima de mim com uma confiança que me desmontou. Mas o que me arrepiou de verdade foi quando ela começou a sussurrar palavras num tailandês sagrado, como se estivesse invocando algo maior. Não era só tesão, era uma espécie de ritual. Um transe. E eu estava entregue. Mas eu ainda não sabia a verdade. Naquele quarto abafado, iluminado por uma luz vermelha suave, os nossos corpos se encontravam como se já se conhecessem há séculos. E mesmo que eu estivesse completamente imerso naquele momento, algo dentro de mim sentia, tinha mais coisa por trás daquele prazer todo. E eu não estava preparado. Não mesmo. Tudo o que posso dizer é que depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. E o que você vai ouvir agora, talvez te faça repensar tudo o que acredita sobre prazer, sobre desejo, e sobre quem realmente somos quando estamos nus, não só do corpo, mas da alma. Meu nome é Caio. 35 anos, recém-divorciado, empresário bem-sucedido no papel, mas um completo fracasso quando o assunto era a felicidade. Depois que minha esposa me deixou por um dos sócios da empresa, eu comecei a afundar. E quando digo afundar, não foi só emocionalmente, foi no álcool, em noites vazias, em aplicativos que me conectavam a corpos, mas não a almas. Até que decidi sumir. Literalmente. Escolhi a Tailândia porque parecia o tipo de lugar onde ninguém me conheceria, e onde eu poderia ser qualquer coisa. Eu dizia que era uma viagem espiritual. Que queria me reconectar. Balela. Eu queria me perder. Queria sair do Brasil e da minha própria pele. Eu queria viver fantasias que sempre neguei a mim mesmo. E talvez encontrar algum tipo de redenção, mesmo que fosse na forma de pecado. A Tailândia me parecia um portal para tudo isso. Cheguei em Bangkok numa noite quente, o ar denso e pesado como meus pensamentos. Mas ali, no meio daquele caos colorido e barulhento, meu peito começou a vibrar. A cidade parecia sussurrar para mim: você vai se libertar aqui, ou vai se destruir de vez. E no fundo, qualquer um dos dois caminhos me parecia aceitável. No hotel, 5 estrelas que eu só tinha conseguido bancar vendendo algumas ações da empresa, deixei a mala largada e fui direto pro bar. Pedi um drink forte e me sentei, observando. O ambiente era carregado de intenções não ditas. Homens sozinhos, mulheres lindas demais para serem reais, olhares que prometiam mundos. E ali, no meio de tudo, estava ela. Sorrindo. Me encarando. Me chamando sem dizer uma palavra. E foi quando eu soube que aquela viagem não ia ser só uma fuga. Ia ser uma iniciação. A primeira coisa que me atingiu quando saí pelas ruas foi o cheiro. Era uma mistura de comida apimentada, perfume doce, cigarro barato e algo que eu só conseguiria descrever como sexo no ar. As luzes vermelhas dos letreiros piscavam como se me convidassem para um filme que eu ainda não sabia se queria protagonizar. Mas a curiosidade era maior que o medo. Bangkok me pegou pelos desejos, sem pedir licença. Entrei num bar que mais parecia uma caverna de prazeres escondidos. Havia uma passarela com dançarinas, mas o que realmente me chamou a atenção foi o andar de cima, reservado, misterioso, com uma cortina de seda vermelha na entrada. Subi, sentindo o coração acelerar. Eu não era mais um turista. Eu estava prestes a viver algo que mudaria tudo. No lounge, sofás baixos, incenso queimando e música eletrônica baixa. E lá estava ela. Cabelos longos, olhos puxados, sorriso que me desmontou. Ela se chamava Meena. Ou pelo menos, foi o nome que me deu.
Falava um inglês suave, com um sotaque delicioso. Ela se sentou ao meu lado sem pedir permissão, passou a mão no meu peito e disse apenas: "Você parece triste. Eu posso cuidar de você." Ela não era vulgar. Ela era mágica. Me olhava como se me conhecesse. E antes que eu percebesse, estávamos no quarto privado que ficava nos fundos do lounge. As paredes cobertas por cortinas roxas, uma cama enorme no centro, e um espelho no teto que parecia me obrigar a encarar o que eu estava prestes a fazer. Eu tremia. De desejo. De medo. De curiosidade. Quando ela encostou os lábios nos meus, tudo desapareceu. O barulho da cidade, a dor do divórcio, até o meu nome. Eu era só carne e desejo. E ela sabia exatamente o que fazer com isso. A primeira coisa que senti quando ela me beijou foi o gosto de hortelã misturado com algo doce, talvez baunilha. Era viciante. O beijo dela tinha um ritmo hipnótico, como se fosse coreografado com a música que ainda ecoava na minha mente. Cada movimento dela era estudado, mas ao mesmo tempo, espontâneo. Como se ela lesse cada pensamento sujo que passava pela minha cabeça, e transformasse em realidade. Ela tirou a blusa lentamente, revelando um corpo escultural. Pele morena clara, sedosa, curvas desenhadas com uma precisão quase sobrenatural. Mas havia algo nos olhos dela, uma intensidade que não combinava com alguém que só queria sexo. Quando ela começou a sussurrar aquelas orações em tailandês, minha pele arrepiou. Não era uma simples transa. Era quase um feitiço. Ela montou em mim devagar, como quem assume o controle de uma alma, não só de um corpo. Eu estava vulnerável. Entregue. E quando fechei os olhos, fui transportado. Gemidos suaves, toques precisos, as mãos dela percorrendo meu peito como se procurassem algo além da pele. A sensação era de que ela me conhecia mais do que qualquer mulher que já esteve comigo. Mas havia um detalhe. Um toque de força nos braços. Um jeito firme de me conduzir. Uma pequena hesitação quando tirei o resto da roupa dela. Algo dentro de mim gritou que havia um segredo. Mas o prazer era tão intenso, tão envolvente, que eu não quis ouvir. Eu queria continuar. Mesmo que depois me arrependesse. E foi aí que tudo começou a mudar. Não porque acabou. Mas porque eu comecei a sentir algo além de desejo. Eu comecei a querer entender. Quem era Meena? E por que parecia que ela fazia amor com a minha alma, mesmo que talvez estivesse escondendo a dela? Voltei pro hotel com as pernas bambas, o corpo tremendo e a mente em um estado de confusão total. Tentei tomar um banho gelado, apagar aquele calor do corpo, mas era impossível. Meena não era só uma mulher incrível na cama, ela tinha mexido com algo mais profundo. E eu não sabia o que. No dia seguinte, tudo o que eu conseguia pensar era em revê-la. Em sentir de novo aquilo tudo. Mesmo com aquela estranha intuição gritando no fundo do peito. Passei o dia vagando por Bangkok, mas meus olhos só procuravam por um motivo para voltar àquele lounge. À noite, rendido, pedi um táxi e fui direto. Quando entrei, ela já estava lá. Me olhou, sorriu e abriu os braços. Como se eu fosse um amante que retornava de uma guerra. E naquela noite, tudo foi mais intenso. Mais suado. Mais animalesco. Me deixei levar por brinquedos, posições que nunca ousei tentar, gemidos altos e comandos sussurrados em tailandês. Ela tinha um jeito de me dominar sem me humilhar. Me fazia sentir desejado, necessário, como se cada toque fosse feito sob medida. E ao mesmo tempo, me deixava tonto, perdido. Aquilo não era só sexo. Era uma dança de poder, prazer e controle. E eu estava ficando viciado. Voltava todas as noites. Dormia mal, acordava vazio. E só encontrava sentido quando estava nela. Ou melhor, com ela em cima de mim, com o corpo suado colado no meu, me dizendo coisas que eu fingia entender. Com o tempo,
Outras pessoas começaram a aparecer no quarto. Ela me apresentava amigas. Às vezes, sem avisar, trazia outra mulher. Às vezes, mais de uma. E eu aceitava. Porque estava cego. Aquela loucura toda me preenchia de um jeito insano. Como se o caos sexual me fizesse esquecer da dor emocional. Eu ria, gemia, gozava, mas não dormia em paz. A Tailândia tinha se tornado meu vício. E Meena, minha droga mais forte. Mas nenhuma droga é inofensiva quando se usa em excesso. E eu estava prestes a descobrir o preço da overdose. Na quinta noite seguida com Meena, tudo mudou. Chegamos ao quarto e ela estava mais ousada do que nunca. Me amarrou com lençóis de seda, vendou meus olhos, sussurrou em tailandês e disse que ia me levar além de tudo que eu já tinha sentido. Eu não resisti. Não queria resistir. Queria me perder de uma vez por todas. E ela me levou a um nível de prazer que me fez chorar. Literalmente. 2 mulheres participaram naquela noite. Uma delas parecia uma deusa tatuada, a outra era mais bruta e agressiva. Meena controlava tudo. Comandos curtos, beijos profundos, gemidos coordenados. Senti línguas em lugares que nem eu sabia que gostava. Senti o toque quente de uma enquanto a outra sussurrava em meu ouvido. E Meena montada em mim, orando. Aquilo não era só sexo. Era um ritual. Era sacrifício. E quando tudo terminou, eu estava exausto. Mas sorrindo. Pela primeira vez em anos, tinha me sentido vivo. Mas essa vida nova tinha um preço. Estava me afastando de tudo que me restava de lucidez. Amigos pararam de responder minhas mensagens. Meus cartões estavam quase estourando. Eu não ligava. Só queria voltar para ela. Fizemos amor em uma sacada com vista pro templo. Fizemos amor no banheiro de um bar. Em um carro alugado no meio de uma rua escura. E no meio de uma rua, enquanto o mundo passava, ela me dizia que eu era especial. Eu acreditava. Mesmo sabendo que era só mais um. Porque no fundo, eu queria ser só dela. Mesmo que fosse só por uma noite. O problema é que eu já não sabia se era amor ou submissão. Uma madrugada, acordei e ela não estava lá. Pela primeira vez. O quarto ainda tinha o cheiro dela, os lençóis estavam quentes, mas Meena havia sumido. Olhei pro celular, nenhuma mensagem. Liguei. Chamava. Nada. Vesti a roupa correndo e voltei ao lounge. Fechado. Pela primeira vez desde que cheguei, me senti nu de verdade. Sozinho. Perdido. Nos dias seguintes, tentei encontrá-la em vários lugares. Voltei aos mesmos bares. Falei com garçons, taxistas, prostitutas. Ninguém sabia de nada. Alguns riam quando eu perguntava por ela. Outros desviavam o olhar. Aquilo me destruiu. Passei a andar por Bangkok como um fantasma. Entrei em outras casas de massagem, beijei outras mulheres, mas nenhuma tinha o cheiro, o jeito, o sussurro de Meena. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com ela orando em cima de mim, enquanto meu corpo queimava. Acordava suado, chorando. A culpa me devorava. A luxúria tinha me dado prazer, mas agora cobrava seu preço. E tudo que sobrou foi o silêncio. Eu já não sabia mais quem eu era. Tailândia não era mais um paraíso. Era uma prisão de memórias que eu não conseguia apagar. Uma noite, sentado à beira do rio, pensei em ir embora. Voltar para minha vida sem graça, pro meu mundo cinza. Mas então, ouvi a voz dela. Atrás de mim. Sussurrando de novo em tailandês. Me virei. E lá estava ela. Igual, mas diferente. Mais séria. Mais humana. E com um olhar que dizia: você ainda quer saber a verdade?
Ela me levou até um pequeno templo abandonado. Entramos em silêncio. Sentamos no chão, de frente um para o outro. Não havia cama, não havia música. Só nós dois e as palavras dela. Me disse que era hora de eu saber. Que não era só um jogo. Que ela também havia se envolvido. Que me escolheu porque viu em mim um homem quebrado, e ela queria tentar consertar. Do jeito dela. Meena me contou sua história. Vinda de uma família religiosa do norte, fugiu ainda jovem para viver sua verdade. Nas ruas de Bangkok, sobreviveu como pôde. Foi rejeitada por quem devia protegê-la, e abraçada por quem só queria seu corpo. Até que aprendeu a usar o corpo como arma, como arte, como portal. E sim, ela era uma ladyboi. E ela me amou. Ou pelo menos, o mais próximo disso que alguém pode sentir depois de tanto sofrer. Não chorei. Não gritei. Só ouvi. E no final, tudo fez sentido. O jeito dela se mover, os olhos intensos, as palavras que pareciam orações, era tudo parte da mesma alma, machucada, mas viva. Nos beijamos ali mesmo, debaixo do céu de Bangkok. E fizemos amor sem pressa. Pela primeira vez, com amor. De verdade. Aquela noite me libertou. Não porque eu descobri a verdade sobre ela, mas porque descobri a verdade sobre mim. Eu não era um homem hétero, gay, perdido. Eu era só, humano. E sedento por conexão. Por afeto. Por alguém que enxergasse além da aparência. E ela fez isso. E naquele templo abandonado, o que começou como uma transa virou redenção. Nos dias seguintes, tentei viver com ela algo mais calmo. Passeios, jantares, conversas. Mas a cidade não ajudava. As tentações estavam por toda parte. E mesmo tentando amar de forma pura, o sexo entre nós continuava selvagem. Era como se nossos corpos tivessem vício um no outro. O amor existia. Mas era carnal, quente, urgente. E isso me confundia. Tentei imaginar um futuro. Trazer ela para o Brasil? Viver ali com ela? Mas a realidade começava a pesar. Eu não sabia explicar para minha família. Tinha medo do preconceito. E ela parecia saber disso. Me olhava como quem já ouviu todos os eu te amo que viraram silêncio depois. A dor nos olhos dela era maior que o prazer que dividíamos na cama. Comecei a me afastar sem querer. Demorei a responder. Inventei reuniões. Me escondi atrás de desculpas. Mas todas as noites, voltava pro quarto chorando. Porque sentia falta dela mesmo antes de perdê-la. E quando voltei ao lounge, pela última vez, ela não estava mais lá. Ela tinha ido embora. Sem bilhete. Sem explicação. E dessa vez, não era um jogo. Voltei ao templo. Sozinho. Sentei no mesmo lugar onde fizemos amor. E chorei. Chorei tudo que segurei por anos. O divórcio. O medo. A vergonha. Chorei por ela. Pela coragem dela. E pela covardia que eu ainda tinha dentro de mim. Vi tudo com clareza. Ela foi a única que me viu inteiro. E eu falhei com ela. Mas ao mesmo tempo, ela me deu um presente. Um novo olhar. Um novo coração. E um corpo que agora sabia o que era prazer verdadeiro, não aquele dos filmes, mas aquele suado, sincero, cheio de dilemas e contradições. Eu saí dali transformado. Antes de ir embora da Tailândia, deixei uma carta no lounge. Obrigado por me ensinar o que é sentir de verdade. Onde quer que esteja, me perdoa. Nunca soube se ela leu. Mas precisava escrever. Voltei pro Brasil. Mas nunca voltei a ser o mesmo. Hoje, anos depois, às vezes acordo com o som da voz dela no meu ouvido. Aquele tailandês doce,
que parecia oração. E ainda sinto o cheiro do perfume dela. Não, eu não me arrependi. Eu me transformei. O prazer que ela me deu vai queimar em mim para sempre. Mas não como uma ferida. Como uma chama. Porque Meena me ensinou que o prazer é muito mais do que gozar. É se permitir. É encarar a própria sombra. É se ver nu, inteiro, aceito. E isso não tem preço. Se você já viveu algo que te marcou para sempre, guarda com carinho. Porque histórias como essa não se repetem. Se essa história te fez lembrar de alguém, compartilha com quem vai entender. Você já viveu algo parecido numa viagem? Me conta aqui nos comentários. E não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. Tem muita história picante e verdadeira que você ainda vai ouvir por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá, cuidado com quem sussurra no seu ouvido. Às vezes, é prazer. Às vezes, é destino.